temos como visão mudar vidas, mudar nações, pelo poder da palavra, pois nós acreditamos profundamente que a palavra de Deus é a única que tem a habilidade para transformar vida. Esse é o programa Mulheres da Graça. Nós estamos aqui nesta página quinzenalmente trazendo uma palavra de bênção para a sua vida, para a sua família, para os seus projetos, para o seu dia a dia. E hoje não será diferente. Mas antes eu queria lhe convidar a
partilhar esse programa. Por favor, partilhe, identifique outras pessoas, convide outras pessoas, chame todas aquelas pessoas que você puder chamar para juntos podermos ser abençoados. Como eu tenho dito, a melhor maneira de nós abençoarmos alguém é apresentando Cristo a essa pessoa. Então, convide alguém, chame a família, chame todos que vocês puderem. Deus aqui vai pegar fogo. Se os amantes da comunicação e imagem puderem, por favor, só abrir o plano, para quem está aí em casa poder entender porque que eu digo vai pegar fogo. O nosso programa está imperdível, não só pelo tema, mas por causa das bênçãos que o Senhor trouxe nesse programa hoje. Faz tempo que não estamos as 4 assim reunidas. Eu tenho muito prazer de partilhar a palavra com as minhas irmãs. Irmã Berenice, a paz do Senhor. Irmã Berenice, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a irmã Adalberta, a irmã Leocádia, a irmã Elsa, a paz do Senhor, todos os amados que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa Mulheres da Graça. Uau, irmã Elsa, a paz do Senhor. A paz do Senhor, amém. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de partilhar a palavra de Deus. Acredito que Deus, nesta noite, nos fará graça, amém. Irmã Lê, paz do Senhor, irmã Leocádia. A paz do Senhor a todas as irmãs, a paz do Senhor a nossas amadas que nos acompanham pelo Facebook, todas aquelas que nos acompanham pela primeira vez. Como a irmã Adalberta disse, sejam mesmo bem-vindas, amém? Obrigada. Como podem ver, o nosso painel está maravilhoso. Então, já entenderam porque eu disse que hoje o nosso programa vai mesmo bombar. E o tema, então, é maravilhoso. Nós estamos com uma nova série, terminamos a série passada, nós falamos do poder ou do impacto da palavra de Deus na mente do homem. Foi maravilhoso, foi muito bom. Nós vimos como é que quando a mente entra em contato com a palavra, ela sofre uma transformação e que é provado até mesmo pela ciência, que a ciência se dedicou ao estudo para provar que existe um processo que o homem mesmo desconhece quando a mente do homem entra em contato com a palavra, que a ciência desconhece e não consegue comprovar. E nós aqui aprendemos durante 4 programas quais são as vantagens de termos uma mente saturada pela palavra. Nós vimos que a mente, sendo ela a faculdade de raciocínio do homem, responsável pelos sentimentos, pelas nossas ações, ela precisa ter um alimento certo. E nada melhor que a palavra de Deus. Porque a palavra diz que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Então, quando nós nos inclinamos para a palavra de Deus, nós estamos dando o alimento certo à nossa mente e trazendo assim saúde para o nosso corpo, para a nossa alma e fazendo os nossos dias felizes. E nós hoje trazemos um tema super abençoado. Nós vamos começar uma jornada falando de uma vida vitoriosa. Uau! Eu fiquei maravilhada com esse tema, não sei vocês, minhas irmãs. Foi. Refletir em torno da vida que nós ganhamos em Cristo. Qual é a aplicação dessa vida aqui na Terra? Foi maravilhoso. E nós hoje vamos navegar debaixo do tema, começo mesmo com a nossa irmã Berenice, a vitória ou a vida vitoriosa em Cristo Jesus. Irmã Berenice, como é que foi preparar essa série? Foi uma bênção, foi uma grande bênção, porque apesar de dizer em João 10:10, Jesus está a dizer, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E quando nós falamos de vida e abundância, estamos a falar de vitórias. Então, quando falamos de vida e abundância, estamos a ver aquilo o que é certo, abunda dentro daquilo que é a abundância. Aquilo que é vitória, abunda naquilo que é abundância. E como filhos de Deus, esse tema é para nós, esse tema nos concerne. Porque, irmã Adalberta, nós não estamos a anular a realidade que nós vivemos. Nós não estamos a anular as circunstâncias, mas nós simplesmente estamos a olhar pela palavra. Porque dizer assim em 1 João 5:4, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós estamos em Cristo, nós andamos em vitória. Nós não estamos a anular a realidade, não estamos a anular as circunstâncias, mas nós estamos simplesmente a olhar pela palavra. Nós estamos simplesmente a responder pela palavra. Irmã Adalberta,
A vitória está em nós. A vitória habita em nós porque nós estamos em Cristo. Mas nós temos que ativar essa vitória. Nós temos que manifestar essa vitória. Como é que nós manifestamos essa vitória? Respondendo à palavra. Nos submetemos à palavra. Falar aquilo que a palavra diz sobre nós. A palavra diz em 1 João 5,4: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quanto mais nós andamos pela fé, nós ativamos ou manifestamos a nossa vitória. Antes de passar para a irmã Leocádia, eu queria só convidar você, minha amada, a participar conosco, sabe? Nós aqui, o nosso programa tem um lema que nós queremos desafiar com os nossos amados que estão aí em casa. Então, eu quero que você partilhe conosco as suas experiências. Qual é o campo da sua vida que você tem sentido que há um trave ou há um embate? Sabe, a visão, conforme a irmã Berenice começou a dizer de Deus, é que a gente tem uma vida plena. Mas é bem verdade que quando nós colocamos os pés no chão, nós encontramos alguns entraves na nossa vida. Eu quero que você conte a sua história. Você, desde que recebeu Cristo como Senhor e Salvador, o que é que mudou na sua caminhada? Como é que você tem lidado diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das aflições? Como é que você tem triunfado, passado por essas circunstâncias? Então partilhe conosco, teremos muito prazer de ler seu comentário, de ler a sua história aqui e de ser edificada através do seu testemunho. Amém? Amém. Irmã Leocádia estava a dizer que à vontade. Eu começo por dizer que a vitória não é um título, é um estado. A vitória é um estado, porque se nós vamos analisar, títulos se perdem facilmente, nós não podemos perder a vitória. Porque nós em Cristo Jesus, Ele nos fez vitoriosos. É o que a Ana estava a dizer, nós devemos manifestar porque nada nos é impossível de vencer. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos habitando naquilo que é o reino de Deus. E no reino de Deus existe uma linguagem que não existe fracasso, porque o contrário da vitória é o fracasso, a derrota. E se nós somos transportados das trevas para o reino do Filho amado, que é Jesus, no reino do Filho amado de Deus, nós temos uma linguagem dentro desse reino. E nesse reino, a vitória de Cristo fala mais alto. E Cristo morreu e ressuscitou. A palavra do Senhor está a dizer em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, no versículo 55, onde está a morte, a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sede abundantes na obra de Deus, sendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Todavia, o que o Senhor nos mostra nessa palavra é que em Cristo Jesus nós já obtemos a vitória. O que nós devemos crer, é o que a Bíblia estava nos aqui a partilhar conosco, é a fé de que a fé vence o mundo que as circunstâncias, o mundo que as adversidades. A nossa fé em Cristo Jesus nos faz olhar não para as circunstâncias, mas sim pela palavra. Você não perde o título de vitorioso quando está em Cristo Jesus, ou o estado de vitorioso, porque você não tem como, não é mutável. Porque Ele pautou isso muito bem na cruz quando venceu. Ele pautou muito bem na cruz quando consumou a obra. E diz assim, no mundo vocês terão aflições, mas tendem bom ânimo porque eu venci. Ele nos mostrou o caminho da vitória. Sim, teremos aflições, mas eu venci. Porque se nós formos analisar, se nós não termos essa firmeza, essa firme fé de que nós vencemos em Cristo Jesus, a gente vamos nos mover facilmente desse estado. Vamos ter a vitória como simplesmente um título. Yes. E é o que nós não queremos é ter um título de vitorioso, é um estado de vitorioso. É uma posição de vitorioso. Porque título você pode perder a qualquer momento, irmã Adalberta. Então, eu com a minha irmã, com as nossas irmãs aqui, eu quero que nós tenhamos essa consciência na palavra. Primeiramente, é ter você a consciência de vitorioso. Sim, as circunstâncias são difíceis, mas amém. A palavra de Deus me diz o contrário das circunstâncias. Uau! Irmã Elsa. Amém. Deus seja louvado, irmã Leocádia. Realmente é um estado, é uma posição, é uma identidade que nós adquirimos agora em Cristo Jesus. E essa vitória, ela é independente realmente das nossas circunstâncias. É independente das nossas circunstâncias, daquilo que é aparente. Porque é uma vitória que foi conquistada não por nós, foi conquistada por Cristo, não é? Então não depende daquilo que fazemos, mas depende daquilo que Ele fez.
e estar ou usufruir dessa vitória é olhar para Ele, olhar para aquilo que Ele fez e não olhar para as circunstâncias. A melhor forma que nós temos de poder usufruir e manifestar a vitória de Cristo é olhar o que Ele fez, porque Cristo é o nosso triunfo. Yes. Nós, quando levantamos Cristo, ou melhor, a nossa vida é a manifestação do triunfo de Cristo. Cristo quer manifestar a sua glória em nós. E essa vitória que nós estamos aqui a falar, essa vida vitoriosa, não é realmente uma vida, como as irmãs já acabaram de dizer, meramente que tudo vai bem. Que é uma vida de relaxo, é uma vida em um mar de rosas. um mar de rosas, como muita gente às vezes gosta de fazer crer. Mas é uma vida de desafios, e é aí onde então vamos aplicar esta vitória de Cristo. Se nós virmos que a Bíblia em Romanos, né, 8:37, ele ali coloca várias situações, várias adversidades, e é aí que ele diz mesmo, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então a nossa vitória em Cristo não é meramente uma coisa superficial, uma coisa assim alheia ao que nos rodeia. Sim. Mas é algo que vivemos diariamente, independentemente das circunstâncias. Yes. Nós manifestamos o triunfo. Por quê? Porque não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória esmagadora. Yeah. Aquele a quem ele venceu não tem como dizer mais nada. É algo esmagador, foi algo esmagador. Uau. Foi algo que não se pode revogar. Então é uma vitória que, independentemente, essa é a mensagem que estamos a transmitir lá em casa, que independentemente das circunstâncias em que você esteja a passar ou a viver, você deve olhar para aquilo que Cristo fez e não olhar para as suas circunstâncias. Uau. Paz do Senhor, irmã Jusceline, paz do Senhor, irmã Luísa, irmã Edna, irmã Dimbi, a paz do Senhor, é um prazer tê-las aí conectada conosco. É uma bênção, e é aquilo que a irmã, eu vou pegar no fio que a irmã Elsa estava a dizer a respeito da vitória que nós recebemos em Cristo, que é uma vitória que não muda. E a irmã Leocádia começou a falar algo tremendo. Ela falava que a vitória que nós, a vida vitoriosa de que nós estamos aqui a falar, não é um título, vai muito além de um título, é um estado. E quando a irmã Leocádia falava em ser um estado, eu começava a ver então que a vida vitoriosa, ela é resultado do grandioso plano de Deus. Yes. Sabe, a palavra vai dizer em Gênesis 1:26, que Deus vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele domine. Quando nós pegamos nesse termo domine, em hebraico, ele tem propriamente dois significados. Vamos encontrar a palavra hadar, que significa dominar, governar e ter controle. E vamos encontrar a palavra machal, que significa reger ou administrar ou ainda guiar. Ambas as palavras, elas vão colocar o homem numa posição de governo. Elas vão colocar o homem numa posição de vitória permanente. Então, é aquilo que a irmã Leocádia estava a dizer, que a vida vitoriosa não é um título, mas é um estado. O Deus, quando fez o homem, quando decidiu fazer o homem a sua imagem e semelhança, Ele o colocou como vitorioso, como governador, como dominador. Mas pelo caminho nós vamos ver que o homem perdeu esse estado. O homem saiu da posição de dominador para ser dominado. Por isso a palavra vai dizer que Cristo nos resgatou do domínio das trevas. Ou seja, nós antes estávamos dominando, mas após a queda do homem, o homem passou a ser dominado. O homem deixou de ter essa vida de vitória, porque alguém começou a ter vitória sobre o homem. Mas, conforme a palavra vai nos dizer que graças nós damos a Jesus, a Deus, aliás, que por meio do seu Filho Cristo nos conduziu à vitória. Então, o que Deus fez quando o homem caiu? Deus, ele elaborou um pacote chamado salvação.
E nesse pacote ele incluiu a vida vitoriosa. A salvação, ela não é apenas o resgate do homem no reino das trevas. Mas a salvação, ela também é o pacote que traz o reino dos céus entre nós e em nós. E qual é esse reino dos céus? Cristo está a dizer, e a irmã Benedita disse muito bem, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tudo o que Cristo fez enquanto ele andava na terra era demonstração da vida vitoriosa que é vivida no reino dos céus. E ele veio e estabeleceu em nós e entre nós. Então, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente nós recebemos um pacote onde contém essa vida vitoriosa. Essa vitória que a irmã Elsa começou a dizer muito bem, que é uma vitória que não muda, que não tem variação. E Cristo ele vai deixar bem claro que não importa que circunstâncias nós venhamos passar nessa terra, essa vitória ela não muda. Porque essa vitória ela não nos foi dada por causa do nosso esforço. Mas foi alguém que conquistou por nós e deu-nos o estado de vitorioso. Então é nessa noite nós queremos fazer essa demonstração daquilo que Cristo fez para que nós voltássemos a ter o estado de dominador. Para que nós voltássemos a ter o domínio sobre as coisas, para que as circunstâncias não continuassem a ter domínio sobre nós, porque depois da queda de Adão tudo dominava sobre nós. Depois da queda de Adão, nós estávamos debaixo de uma força que tinha total domínio sobre nós. Mas após Cristo, ele morrer por nós, após Cristo nos tirar do domínio das trevas, ele nos colocou para cima. Conforme nós costumamos dizer aqui na nossa igreja, que é para frente e para cima o nosso caminho. Então é essa vida vitoriosa que nós queremos abordar. Essa vida vitoriosa que Cristo fez por A mais B, e nós vemos através de todas as declarações de bênção que Cristo vai deixar para nós. Então, como é que nós observamos essa vida vitoriosa? Através das declarações. Quando nós nos agarramos nessas declarações e nós cremos nelas e nós andamos nela. Irmã Berenice, veja o que quer falar, aleluia. Paz do Senhor, mamãe Sandra, paz do Senhor, irmã Glória, paz do Senhor, irmã Alexandra. Irmã Alexandra já começou, uau, glória a Deus. A doença já não tem domínio sobre nós e nem a morte. É exatamente isso que estamos a dizer aqui, irmã Berenice, aleluia. Amém. Realmente, o que a irmã Leocádia acabou de dizer quando começou, que a vitória realmente é um estado. Mas, na verdade, irmã Adalberta, muitas das vezes, nós vemos filho de Deus, não cabisbaixo, filho de Deus, não sem ideia, sem consciência de que eles são vitoriosos. Não tem, tipo, não, sem a coisa de que não. Eu sou vitorioso. Não tem coisa desse estado que eles são vitoriosos. Então, uma das maneiras de filho de Deus ter a consciência de que são vitoriosos é se submeter na palavra. É se submeter naquilo que a palavra diz. É andar na fé, é responder à palavra. Se a mulher do fluxo do sangue, ela não cresce naquilo que ela ouviu sobre Jesus, ela passava por uma enfermidade que levou 12 anos. Então era uma vida de fracasso que ela vivia. Mas por ela ouvir aquilo que Jesus fez e ela responder, ter fé naquilo que ouviu sobre Jesus, então ela simplesmente tocou na aula de Jesus e a cura chegou sobre a sua vida. Aquilo foi manifestação da vitória na vida dela. Então nós estamos, como filho de Deus, nós temos que andar na consciência daquilo que a palavra diz sobre nós. Porque vitoriosos nós somos, é o nosso estado sim, mas nós temos que manifestar isso. Nós temos que ativar isso. Porque porque muitas das vezes alguém pode dizer que não tem fome, mas tem $100 no bolso. Se não tiver consciência do dinheiro que tem no bolso, pode morrer de fome. Eu, como aquele que está em Cristo, é vitorioso sim. Eu sou estado de vitorioso sim. Mas se você não ativar aquilo, não andar com essa consciência, aquilo não vai se manifestar na tua vida. Sabe, o Paulo e Silas, quando estavam na cadeia, irmã aberta, eles estavam numa circunstância não favorável, estavam numa cadeia, mas à meia-noite eles louvavam e oravam a Deus.
eles não se esqueceram daquilo da sua natureza, da sua essência. Então eles começaram a louvar e adorar a Deus e a orar. E a cadeia se abriu por si. Porque eles estavam a louvar e a orar. Eles não se esqueceram da sua essência. Então nós somos vitoriosos em Cristo, sim. Mas nós temos que andar com essa consciência. Nós temos que manifestar aquilo que nós somos. Independentemente daquilo que nós estamos a passar, a circunstância ou da realidade, aquilo que nos apresenta, nós temos que simplesmente manifestar a nossa essência. Nós temos que simplesmente manifestar a nossa natureza. Nós temos que simplesmente manifestar a cultura do reino de Deus, porque nós estamos dentro do reino de Deus. É aquilo que Paulo e Silas fizeram na cadeia. Independentemente de estarem presos, eles estão a manifestar aquilo que é a sua natureza, que é buscar a Deus, que é orar a Deus. E aí a vitória se manifestou sobre eles. Pois Jesus disse assim: tudo está consumado, tudo está feito. Então não havia preocupação do o que vai vir porque amanhã para eles, mas o que eles simplesmente vão a manifestar, aquilo que é a cultura do reino, que é buscar a Deus, que é louvar a Deus, que é orar a Deus. Amém. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que manifestar ou ativar a vitória que nós temos. A consciencialização e a declaração do nosso estado ou dos feitos de Cristo para nos dar esse estado de vitorioso conta muito. Amém. E a irmã Berenice está mesmo aqui a falar dessa consciencialização. E a consciencialização vem por meio do conhecimento. Amém. Você não pode estar consciente de algo que não conhece. Então, se nós não conhecemos qual é a nossa verdadeira identidade, isso de maneira alguma vai afetar a nossa consciência, não vai afetar também as nossas palavras. Então, eu vou declarar, ou melhor, eu vou pensar primeiro, e depois isso vai afetar as minhas palavras, mas tudo fruto de um conhecimento. Então, se eu não conhecer a minha verdadeira identidade, ou se eu não conhecer a vitória que Cristo alcançou para mim, quase que não vou usufruir ou me beneficiar dessa vitória. A irmã Berenice estava aqui a dizer: estamos em Cristo, sim, somos vitoriosos, sim, é um estado nosso, é uma herança que adquirimos por estarmos em Cristo. Mas agora, será que todos sabem disso? Será que todos têm este conhecimento, conhecem esta verdade? Será que esta verdade tem posto essas pessoas a viverem em liberdade diante daquilo que são os obstáculos e situações da sua vida? Então, são eu penso que este é o ponto principal, o conhecimento da vontade de Deus. Quando o Filho de Deus não conhece a vontade de Deus, é como a Bíblia diz: o herdeiro, enquanto for menino, vai viver como um escravo. Enquanto não saber qual é a sua herança, qual é o seu direito como filho, ele vai viver como um escravo. Então é o que acontece muitas das vezes. Somos vitoriosos, Cristo nos deu esta vitória, mas agora como tomar posse, como manifestar essa vitória no nosso dia a dia, mesmo quando as coisas não vão bem? Como é que eu vou me sair? Portanto, como é que vai estar o meu estado de espírito? Como é que vai estar o meu coração? Porque quando eu conheço essa verdade, independentemente se a situação de ontem ou de hoje não foi a meu favor, eu mesmo vou dormir com paz, porque eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que me pertence. Então é esta verdade, é este conhecimento que muitas das vezes falta aos filhos de Deus e não conseguem então manifestar essa vitória independentemente das circunstâncias. E aonde que começa? Naquilo que nós falamos sempre e frisamos sempre, diz a palavra do Senhor, da renovação da mente. Quando você renova a tua mente, você conhece a perfeita vontade de Deus. Estamos aqui a estabelecer bases. Nós queremos ajudar a nossa amada alguém hoje a entender que o estado de vitoriosa não te inibe de ter circunstâncias difíceis. Isso não te inibe porque o próprio Jesus, esse título de vitorioso que ele tem, é depois de ter sido crucificado, depois de ter sido, como todos nós conhecemos, passou por momentos difíceis, aflições difíceis, lágrimas de sangue escorreram no seu rosto, mas ele teve o título porque venceu. Começamos pela base que o próprio Deus é o estado de vitória. Quando a irmã Elsa dizia que
A vitória que Cristo nos estabeleceu foi uma vitória esmagadora. Eu começo a ver aquilo em Gênesis, quando o Senhor disse que o filho, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A cabeça da serpente foi esmagada, o que implica que tudo aquilo que está na cabeça foi esmagado, aquilo que é visão, audição, tudo que tem a ver. Quando estamos a falar da serpente, estamos a falar propriamente do Satanás. E quando Jesus vence sobre o pecado, é todas as consequências do pecado. Que quando a irmã da Beta estava a dizer, o homem nasceu, veio para dominar, mas depois acabou sendo dominado. As consequências que são as doenças, as mortes, as adversidades. Jesus venceu sobre tudo isso quando ressuscitou, quando ele estabeleceu a vontade de Deus. Aquilo que é, quando a palavra do Senhor diz que levantai, ó portas, as vossas cabeças. O Jesus trazia novamente o que? A igreja ao Éden. Isso é a vitória de Cristo sobre aquilo que era a natureza do pecado. Amém. A nossa vitória começa ali. Vencer aquilo que é a natureza do pecado e suas consequências, aquilo que é doença, aquilo que é enfermidade. A palavra do Senhor diz que Deus teve prazer em moê-lo porque sobre ele estavam as nossas dores e enfermidades. Yes. Tudo isso, nós vencemos em Cristo Jesus. O que nós queremos falar para nossas irmãs é que em Cristo Jesus você vai saber vencer, porque Ele é a prova de como é que se vence em circunstâncias difíceis, em situações difíceis. A irmã só estava a dizer assim, ainda que a circunstância seja difícil, eu vou ter paz, porque a paz que habita em mim excede todo entendimento, e essa paz é Cristo. Sim, em casa vai ser difícil você entender alguém que nesse momento não tem nada para comer. Você não tem nada para comer nessa noite, não tem nada para comer, mas ele vai repousar, porque sabe que o suprimento divino de Deus vem. Eu venço, quando saio de manhã, eu creio que, Pai, hoje eu estou entregando o meu dia nas tuas mãos, me faz mais que o vencedor, declara sobre aquele dia que eu vou vencer sobre todas as circunstâncias. Você pode mudar a atmosfera com declarações, você pode mudar a situação, você vence todos os dias um desafio diferente, e você, por causa do quê? Por causa do teu estado. Aquilo quando você já está vitorioso ali, quando a circunstância vai aparecer, você só vai manter aquilo que é o teu estado, fazer a declaração daquilo que é o teu estado, que a irmã Berenice estava a dizer muito bem. Você tem que declarar aquilo que a palavra diz. A tua consciência tem que ser renovada com a palavra de Deus. Ah, não, a circunstância me diz que eu tenho uma doença que é mortal já, que é infinita, que é definitiva já a minha morte. É sobre essa palavra que você vai vencer. É sobre esse Cristo que você crê que vai vencer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você, quando vai ter fé em ouvir a palavra de Deus, você vai buscar essa mesma palavra para te colocar firmeza, estrutura. O que nós queremos dizer na nossa amada, se você não tiver uma vida de comunhão com Deus, se você não tiver uma vida de meditação com Deus, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, e não renovar a tua mente, vai ser impossível vencer. Sim, porque, irmã Leocádia, pode dizer... Que está contando uma parábola daquele homem que constrói sua casa numa rocha. Fala daquilo que aconteceu com o homem que constrói a casa na areia. Yes. Mas eu vou me focar no que disse daquele homem que constrói a casa sobre uma rocha. Sabe, aquele homem que constrói a casa sobre a rocha, quando veio a chuva, bateu a casa, mas a casa não caiu. Então, isso está mostrando que Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa vitória. A chuva vai vir sim, vai bater a casa assim, mas a casa não vai cair. Então nós, quando estamos firmados em Cristo, independente daquilo que pode sobreviver sobre as nossas vidas, nós não vamos cair, porque nós estamos assegurados em Cristo. Cristo diz assim, tenha bom ânimo, porque eu venci. Ele está se colocando em frente a dizer, eu venci o mundo. A garantia da nossa vitória está em Cristo. Então, Cristo é a nossa rocha. Tudo que nós temos que construir, construímos em Cristo. Tudo que nós construímos em Cristo dura para sempre. Tudo que nós construímos em Cristo tem durabilidade. Independentemente da circunstância, tem durabilidade. É por isso que Cristo está dizendo assim, aquele que constrói a casa sobre a rocha, independentemente da tempestade, da chuva, vai se manter. Então nós, independentemente daquilo que nós estamos a viver, quando nós construímos ou colocamos tudo em Cristo, aquilo se mantém em pé. E nós, por isso Paulo, ele está dizendo na segunda carta de Coríntios, a partir do verso 8, está dizendo assim, algo maravilhoso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Isso. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte
a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então, é basicamente o que as minhas irmãs estão aqui a nos dizer. A irmã Leocádia foi calmamente nos explicando, assim, ajudar a quem está, mas já recebi Cristo Jesus há 20 anos, mas minha vida não vai para frente, meus negócios, eu sou uma pessoa cabisbaixa. E sabe o que nós estamos aqui a fazer de alguma forma, irmã Elsa? Estamos a conectar a série passada a essa nova série. Porque se você não entender qual é o impacto da palavra de Deus na tua mente, você nunca vai viver uma vida vitoriosa. Então, e nós estamos a ver uma série. Se você ainda não viu nenhum programa, eu te convido aí, depois desse programa, vai lá na página assistir o impacto da palavra na mente do homem. A irmã Leocádia falava muito bem que para você viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, você precisa renovar a tua mente. E para você renovar a tua mente deve estar sujeita à palavra de Deus, saturada a palavra. Para quê? Para que você tenha a habilidade de, diante das circunstâncias, pronunciar isso que acabamos de ler, que Paulo disse. Ele diz assim, olha, em tudo nós somos abatidos, mas nunca desanimamos. Por que uma pessoa, irmã Elsa, é abatido? Imagina como é que eu sou abatido. Eu estou desempregada, eu tenho filhos para sustentar, eu tenho uma pilha de compromissos nas minhas costas, de responsabilidades melhor, mas quando eu vou bater, toda a porta que eu bato me dá um não. Eu estou a ser abatido, mas Paulo está a dizer assim, não desanimamos. Perplexo, sabes? Há situações que te deixam perplexos na vida. Há coisas que as pessoas fazem contigo, alguém que você mais confiava faz contigo cada coisa que você fica perplexo, você não tem ação. Há coisas que te acontecem que você fica sem reação. Ele está dizendo assim, apesar disso, não desistimos, não desanimamos. Porque ele depois diz, porque nós carregamos as marcas da morte de Cristo em nosso corpo. Amém. Yes. Você está dizendo que você precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou. Porque ele está dizendo assim, se morremos com Ele, também ressuscitamos com Ele. Para a glória de Deus. Então, você precisa entender isso. Que o aceitar Cristo como Senhor e Salvador é morrer com Ele. Morrer com Ele. Onde a palavra está dizendo em Isaías 53 que certamente Ele tomou consigo todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo. Então, porque Ele tomou consigo, Ele morreu através dessas enfermidades, desses fracassos, dessas dores. Quando Satanás reproduz, porque aquilo que Satanás traz, irmã Elsa, é apenas uma reprodução daquilo que já foi vencido. Então, Satanás, quando ele vem nos apresentar algo que na verdade Cristo já venceu, o que é que nós fazemos? Resistimos. Por isso é que Paulo está dizendo assim, somos abatidos. Ele nos traz uma realidade, mas quando nós nos concentramos, nós voltamos atrás, nós conseguimos compreender que não, essa realidade alguém já venceu. Yes. Então nós resistimos ao dia mau, nós ficamos firmes ao dia mau e no final do dia a vitória é nossa. Amém. No final do dia nós somos mais que vencedores. Esta é a vitória que Cristo conquistou para nós. Yeah. Essa é a vitória que na cruz Cristo disse está consumado, está feito, para que no final de cada dia você não diga que o dia me venceu, mas que você diga sol, lua, as estrelas puderam testemunhar a minha vitória no dia de hoje. Amém. Yeah. Amém. Por isso que a palavra está a dizer, aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão desiludidos, jamais serão decepcionados. Sabe, as pessoas podem te decepcionar, o trabalho pode te decepcionar, mas Deus nunca vai te decepcionar. Yes. Então, a vitória é o nosso estado, a vitória é a nossa natureza. Então, temos que continuar a confiar no Senhor. Independentemente daquilo que a realidade nos apresenta, temos que continuar a confiar no Senhor. Yeah. Porque o estado da vitória ou a vitória nos pertence, porque nós estamos em Cristo. Porque fracassar ou perder como filho é opção. Porque a vitória está do nosso lado. Yeah. Então nós temos que manter a nossa confiança em Deus. Yeah. Amém. Eu queria ajudar alguém. Nós frisamos sempre nas circunstâncias difíceis, porque você não está no lugar errado, está no reino de Deus. Você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Nós falamos porque ainda estamos num mundo que jaz o maligno.
ainda tem uma cobertura que combate a igreja, ainda tem essa guerra. O mundo jaz o maligno. E todos os dias somos levados à morte, todos os dias somos levados a viver situações difíceis. Eu parei muito nesse versículo, minhas irmãs. Em João, capítulo 16, no seu versículo 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenham paz. Depois tem ponto e continuação. Neste mundo sofrereis atribulações, mas tende fé e coragem, eu venci. Jesus primeiro fala, e bem frisado, eu vos advirto para vocês terem paz. Não, vocês vão ter que ter paz na tribulação. Vocês vão ter que ter paz em situações difíceis. Sabe o que a gente não consegue às vezes? É ter paz nessas circunstâncias. É nesses momentos que a gente, às vezes, a nossa fé é balanceada. Mas Jesus já dizer assim, eu vos preveni. Antes dele falar sobre essa tribulação, ele disse primeiro que vocês tenham paz. Essa paz é a confiança que nós temos em Deus. Amém. Essa paz é a estabilidade que nós temos de que estamos em Deus. Depois diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, fé e bom ânimo, coragem para enfrentar essas aflições. Porque eu venci. Jesus está nos mostrar que ele também teve, se nós formos ver a lógica, ele está nos mostrar que ele passou pelas tribulações e venceu. Então vocês necessitam ter paz, porque ele próprio é o exemplo da paz em si na tribulação. Teve um episódio em que os discípulos estavam no barco e havia uma tempestade e tal. E Jesus estava a dormir. E estava entrando água, tempestade. Não vamos só imaginar só uma pequena tempestade. É mesmo tempestade numa canoa, se barco seu, que não sei. Mas Jesus estava ali. Eu vejo o exemplo prático de paz e autoridade e domínio. E até um autodomínio é muito importante para quem tem vitória. Para quem passa situações difíceis. Não, porque é daí onde vai se manifestar a vida vitoriosa. E eu volto naquilo que a Maria começou a falar do princípio, que a vida vitoriosa é um estado. Yeah. Sabe, imagina, quando nós vamos ver no nosso país, né, vem às vezes estado, o estado, eu até posso comparar o estado com um sexo. Ok, yeah. Mulher, homem. Imagina você, por mais que você se vista de homem, se você é mulher, você nunca será homem. Não vai mudar o teu estado, yeah. Então, a vida vitoriosa que Cristo veio estabelecer para nós é justamente a habilidade do reino dos céus para você se sobrepor a qualquer questão que vai aparecer. Então, a vida vitoriosa e sabe, a primeira manifestação da vida vitoriosa é o descanso, conforme a irmã vai dizer. A primeira manifestação da vida vitoriosa é o descanso. É você estar diante das adversidades, mas não perder o domínio próprio. É você estar diante de um relatório médico, de uma porta fechada, de um dia super exaustivo, mas você ainda não perdeu o domínio próprio. Vou aqui frasear, você diz assim, eu ainda estou no controle de tudo. É só eu que ainda tenho um leme, como a palavra diz, que o barco é grande, mas ele é conduzido apenas por um leme. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer, a vida vitoriosa é você estar num mar de tempestades, aonde as ondas, conforme a irmã Ricardo falava acerca de discípulos de Jesus no barco, aonde as ondas batiam forte, mas porque você sabe que eu é que estou no controle. Sabe por que Cristo estava dormindo? Porque ele estava no controle de tudo. O domínio, yeah. Porque o domínio era dele. Yeah. O governo era dele. Uau. Diante das tempestades. Amém. Então, quando eu recebo essa vida vitoriosa em Cristo Jesus, por mais que eu ande num mar de tempestades, eu ainda estou no domínio. Uau. Por mais que o meu casamento parece que está a ir abaixo, eu ainda tenho o controle do meu casamento. Eu tenho o comando do meu casamento. Yeah. Por mais que os meus filhos parece que todos estão a ficar doentes, todos estão aí nos nossos caminhos, não, eu ainda tenho o domínio dos meus filhos. Yeah. Eu ainda tenho o controle porque eu sou Deus da terra deles. Yeah. Essa é a vida vitoriosa que nós recebemos em Cristo Jesus. Olha, na verdade, o que nós recebemos, irmã Leocádia, e já vou passar para si. É de novo o comando do barco. Yeah. Adão, repara, quando Deus trouxe os animais para Adão nomear, não era qualquer coisa, não era acaso.
Era mais uma vez a demonstração de que o domínio estava sobre Adão, de que tudo o que ele ia dizer assim seria. Então, quando Cristo morreu e nos trouxe a salvação, o que ele está trazendo de novo? A chave de tudo, o controle de tudo, o comando de tudo. Então, é como aquilo que a irmã Berenice disse. Fracassar, ele começa a ser uma escolha tua. Uma escolha tua, porque você está com o comando, você está com a chave, você está com a direção. Então, essa é a vida vitoriosa que Cristo veio manifestar em nós. Eu comecei a perceber, Jesus estava dormindo no barco, porque sabia que a situação ia lhe matar, amém? O problema, seja qual for a situação, essa situação não vai te matar. Não vai tirar aquilo que é a vida. Você vai vencer primeiro antes de morrer. Essa situação não vai acabar com a tua vida. Jesus estava no barco, ele sabia que nessa tempestade, e quando ele levantou, só estabeleceu o domínio, mandou silenciar. Porque é por causa do estado dele. Ele é um vitorioso. Amém, porque eu vou te dizer assim, aquele que começou a boa é fiel para terminar. My God. Jesus estava no barco, o percurso, a trajetória de Jesus ainda não tinha começado, ainda não tinha terminado. Vou te dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ainda que, independentemente da tempestade, Jesus sabia que não, eu estou aqui na terra com um propósito. Essa situação. Eu ouvi para dar vida é abundância. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Então não seria uma tempestade que ia terminar com a obra. Amém. Porque é olhando na fidelidade de Deus. É olhando na fidelidade de Deus. Aquilo que Deus começou com você vai terminar. É impossível Deus começar algo com você e não terminar. Você não vai morrer. Então, você não vai morrer. Essa situação não vai te matar. É malocada. Essa situação, a tempestade não vai te matar. Independente da posição do barco, não vai te matar. Jesus fala assim, vamos passar para outra banda. Independentemente daquilo que os discípulos estavam vendo no mar, vamos passar para outra banda. Porque a palavra foi declarada. E a palavra declara que nós somos vitoriosos. Aquele que nasce de Deus é vitorioso. A palavra já foi declarada. Então nós temos que andar nessa palavra que já foi declarada. Eu sei que nossos amados estão com dificuldades de partilhar conosco, porque a comunicação está chegando a alguns cortes. Nós pedimos desculpa, a nossa área técnica está a tratar disso, mas nós sabemos que estamos a ser abençoados. Sei que alguma coisa está a chegar até vocês. E certamente Deus está a fazer graça através desse tema, a vida vitoriosa. Paz do Senhor, irmã Sônia, paz do Senhor. Irmã Marcelina, paz do Senhor, a paz do Senhor. Irmã Glória, paz do Senhor. Irmã Elsa, pode continuar, aleluia. Amém, as irmãs aqui. Ela vai tentar pegar fogo. E a vitória delas é bem visível. Então, esta vida vitoriosa, vimos que ela não veio para nós de qualquer forma. E a irmã Leocádia fez menção de que Cristo, para hoje tornar-se ou ser chamado de vitorioso, passou por um processo. Amém. E a Bíblia diz aqui em 2 de Coríntios, né, num dos textos que nós temos aqui, 2 de Coríntios 8:9, diz que já conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Essa passagem, nós quando lemos essa passagem, embora esse capítulo, Paulo estava ali a falar acerca da coleta, né, para os pobres, da ajuda para os pobres, está a falar aqui de dinheiro, de finanças, mas essa passagem também vai nos remeter àquilo que é realmente a verdadeira riqueza para a qual nós fomos transportados. A Bíblia diz que já conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se tornou pobre. Onde é que Cristo se tornou pobre? Onde é que Cristo tornou-se pobre? Cristo tornou-se pobre na cruz. Porque todo homem que vem ao mundo, esse homem vem desprovido da glória de Deus. Esse homem vem desprovido da presença de Deus. Logo, este homem é pobre. Assim éramos todos nós. Todos nós éramos pobres diante de Deus. Todos nós carecíamos da presença e da glória de Deus. Porque a Bíblia diz,
Todos pecaram, todos estavam separados da glória de Deus. Não havia nenhum justo, nenhum sequer. Então, quando a Bíblia aqui fala que Cristo, sendo rico, tornou-se pobre no nosso lugar, quer dizer que naquela cruz, ali Jesus tomou a nossa posição, daqueles que estavam separados da glória de Deus, daqueles que estavam desprovidos da glória de Deus, daqueles que estavam desprovidos de qualquer bênção, de qualquer proteção, de qualquer vida que vinha de Deus. Então, essa vida vitoriosa começou mesmo ali com aquele sofrimento, com aquela dor que Jesus carregou. A Bíblia diz que ele foi oprimido, aflito, castigado no nosso lugar. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Por meio daquele castigo, por meio daquela posição que Cristo tomou no nosso lugar, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos achegados a Deus. Nós podemos receber a paz que só vem de Deus. Então, todos nós, nesse momento em que Cristo estava ali naquela cruz, a carregar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que o que matou Cristo, o que puniu Cristo não era Deus, mas eram os nossos pecados. Então ali Cristo estava a representar cada ser humano, cada um que vem a este mundo, porque cada pessoa que vem a este mundo vem desprovido da glória, das bênçãos, da riqueza de Deus. E quando nós passamos, ele tomou o nosso lugar na cruz, e nós, ao aceitarmos Cristo, tomamos o seu lugar como filho, porque ele era o único filho de Deus. Ninguém mais era filho de Deus. Então nós passamos a ter este lugar, esta posição de filhos de Deus. É aí então que tomamos o seu lugar, a sua herança, a sua riqueza. Somos ricos para com Deus por meio da posição que Cristo tomou no nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz para que nós possamos substituir no trono. Então, essa vida vitoriosa começa por aí. Não há ninguém que, portanto, ninguém pode usufruir essa vida vitoriosa se não tiver Cristo. Se não tiver Cristo, não poderá usufruir, porque há um vazio no coração do homem. Há uma carência na vida do homem quando ele não tem Deus. E é Jesus quem vem trazer essa satisfação, essa vitória. Então, a vitória que hoje, nós hoje que estamos em Cristo Jesus, usufruímos a partir daí, dessa substituição que houve naquela cruz. Ele nos substituiu naquela cruz, tomou o nosso lugar, tomou a nossa pobreza, tomou as nossas dores, as nossas doenças, o nosso fracasso, a nossa derrota, a separação que havia entre nós e Deus. Ele tomou, porque ele ali foi abandonado por Deus. Deus ali não conseguiu acolher a ele. Olha, o texto que a Márcia leu é tão poderoso que eu tenho aqui uma versão NTLH. Vai dizer assim: e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Amém. Então, sabe, é poderoso o que a Márcia está dizendo. Que quando você tem essa consciência, você, ainda que as coisas, sabe, quando você tem essa consciência, o espírito de gratidão opera muito em você. Porque ainda que as coisas te corram mal ao longo do dia, no final do dia você vai dizer: Pai, obrigado. Porque eu sou participante da herança divina. Eu sou participante do reino da luz. O que aparentou estar mal, na verdade, Senhor, está a concorrer para o meu bem, porque eu sou vitorioso. Não tem como a derrota se... Sabe aqui a vida vitoriosa em Cristo Jesus é comparada ao quê? A luz. Não tem como a escuridão se sobrepor da luz. Amém. Então, essa vitória que Cristo conquistou para nós, a irmã começou a falar desde o princípio, que ela não tem variação, ela não muda. Então, não tem como a derrota se sobrepor diante dela. Então, no final do dia, no final de cada estresse, no final de cada não que você vai levar, você precisa ter essa consciência que esse não... Esse não conseguir hoje não anula a vitória que você carrega. Não anula o teu estado de vitoriosa. Então você precisa andar com essa consciência, você precisa andar com esse espírito de gratidão, porque quando você tem esse espírito de gratidão, você começa a ativar as vitórias, você começa a ativar os triunfos
Porque, sabe, por isso é que Paulo, você vai ver que Paulo, ele começa sempre, quando ele quer falar dos feitos de Jesus, ele vai dizer sempre, dando graça a Deus. Ele vai dizer assim, demos graça a Deus que nos tornou participantes da sua herança divina. Ele vai dizer assim, graças damos a Deus que nos faz exalarmos a fragrância do seu conhecimento. Quer dizer, ele reconheceu tudo aquilo que traz o pacote da salvação. E ele só diz que eu dou graças a Deus. E em Amém. tudo, em cada tribulação que ele passou, ele dava sempre graças a Deus. Por quê? Porque ele diz assim que nada do que eu passo se compara com o peso da glória. Ou seja, nada do que a gente possa passar nessa vida vai anular a vida vitoriosa que Cristo deu para nós. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor está a dizer assim em Efésios 1, no seu versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos começar assim. Deus já nos colocou na posição de abençoados. Já nos abençoou. E em Cristo Jesus, através da fé, nós somos justos. A justiça é a habilidade divina de estarmos na presença de Deus, santos, irrepreensíveis e culpáveis. Yes. Nós somos justos diante de Deus. E quero frisar, não vai nos abençoar. Nos abençoou em Cristo Jesus. Nos abençoou. É um estado que já somos abençoados. Nós tivemos a graça de ter uma temporada a aprender sobre aquilo que é a realidade espiritual. E existe sim aquilo que é a materialização daquilo que são as bênçãos de Deus sobre a tua vida. A fé é a mão invisível que traz do invisível para o visível. É por isso que nós frisamos muito sobre aquilo de vencer pela fé. A fé é você estabelecer daquilo que Deus te abençoou no material. É aquilo que você tem que estabelecer a vontade de Deus, porque aquilo está suspenso naquilo que é a região celestial. Se você quer materializar aquilo, tem que ter fé. E se você, para ter fé, você tem que crer nesse Deus, no Deus Todo-Poderoso. É ali onde eu quero, primeiramente, ajudar a minha irmã que hoje está nos ouvir. O teu estado é mesmo já de abençoada, ninguém vai te mentir. Ninguém vai te roubar isso, porque está lá escrito, Deus te abençoou. Agora, para materializar, sim, vai requerer um pouco do teu esforço, que é aquilo que é materialização, fé, oração, estabelecer a vontade de Deus sobre as circunstâncias. Você está como justa, santa, está como santa, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Isso não vai mudar porque é o consumado perfeito da obra de Jesus. Agora, o estabelecer isso sobre as circunstâncias, sim, vai querer um pouco da tua parte. Jesus fez a parte dele, nós também temos que fazer a nossa parte. Que é aquilo que é estabelecer essa vontade. Que é materializar essa vontade. As bênçãos de Deus nas regiões celestiais. É você trazer do invisível para o visível. Nós temos a realidade espiritual. A situação espiritual. A espiritualidade é uma realidade. Então, a minha amada que deve me ouvir hoje, para estabelecer sim essa vitória, é necessário primeiro ter consciência de quem é Cristo, ter fé em Cristo Jesus e materializar essa vitória naquilo que é o físico, através da sua palavra. Uau! E na verdade, nós vamos ver, irmã Berenice, que a vida vitoriosa só pode viver quem realmente é cristão. Esse é aquele momento que, irmã Berenice, nós fizemos aquele apelo para a nossa amada. Amém. Sim, a vida vitoriosa é para aqueles que estão em Cristo mesmo. Davi falou assim, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém. Então, Davi andava com a consciência de que, ainda que a morte se apresentasse, ele não estava só. Deus estava com ele. Então, minha amada, meu amado, Deus está contigo. Deus é por você. E para você herdar essa vida de vitória, você tem que estar em Cristo. Porque nós lemos no começo, em 1 João 5,4, aquele que nasce de Deus é que vence o mundo. Então, e a maneira de nós nascermos em Deus é aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Porque 1 João está a dizer assim, em João 1,12 está a dizer, aqueles que o receberam dele podem ser feitos filho de Deus. E nós estamos Cristo pela declaração. Então, nessa noite, você que tomou essa decisão
de nascer em Deus, de se tornar filho de Deus, de ter o estado de vitorioso. Então faça essa oração comigo. Repita após mim essas declarações, para que você nasça de novo, para que você tenha esse estado de vitorioso. Então, você que tomou essa decisão, feche os teus olhos, coloca a tua mão no coração e declare comigo essas palavras. Senhor Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou por mim. No dia de hoje, na noite de hoje, eu estou a aceitar Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador. Pai, obrigado, aleluia, pela vida vitoriosa. Obrigado, aleluia, pela nova natureza que agora está impactada em mim. Obrigado, Deus, pela vida eterna que hoje está impactada em mim. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E esta é a introdução que nós fizemos dessa nova série, Uma Vida Vitoriosa. No próximo programa, não perca, nós vamos falar do inimigo da vida vitoriosa. Nós sabemos que nós temos um inimigo e um dos princípios de você viver uma vida vitoriosa é você conhecer quem é o teu inimigo. Porque senão você vive atirando por tudo quanto é canto e chega a atirar para você mesma, achando que o inimigo está dentro de você. Então, no próximo programa, nós vamos falar do inimigo da vida vitoriosa. Conecte-se, por favor, coloca um despertar aí. Continue partilhando o programa, continue partilhando, identificando outras pessoas mesmo depois de terminar. Deixe, por favor, a sua sugestão, a sua opinião, a sua pergunta. Conte-nos a sua história, dê o seu testemunho, o que aconteceu depois do primeiro programa, o que aconteceu com a série passada. Dê, por favor, nós queremos ouvir de você, queremos nos abençoar também com a tua história. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus guarde você, que você ande de vitória em vitória, de sucesso em sucesso, para frente e para cima, que você continue por cabeça e nunca por cauda, até ao próximo programa. Deus abençoe. Amém. Amém, aleluia. Obrigado. You do, what would you do? Nothing impossible, nothing impossible. What can you do? What would you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh yeah. According to your knowledge and your will from me, what you said you have done, I just need to align, oh. Because you are not the man that changes your mind, oh yeah. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is in you. What is hard for you? It can never exist, oh yeah. According to your knowledge and your will for me, what you said you have done, I just need to align, oh. Because you are not the